Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 passos que você deve seguir mínimos para evitar ações de empresas com fraudes em seus balanços, fraudes contábeis. O momento é muito oportuno, então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como já é de conhecimento público, as lojas americanas apresentaram, entre aspas, inconsistências nos seus balanços, gerando um débito que parece que não estava contabilizado de 40 bilhões de reais. Inicialmente eles falaram que seria 20, aí depois passou para 40. Os mais atingidos são os bancos, e tudo isso fez com que a empresa necessitasse ingressar com recuperação judicial. E aí o que aconteceu? Em poucos dias a empresa perdeu mais de 60% de valor de mercado. No acumulado dos últimos 12 meses está perdendo 97% de valor de mercado. Uma das quedas mais agressivas que o nosso mercado de valores imobiliários já viu em tão pouco tempo. Agora, a empresa vale menos de 1 bilhão de reais. Quem poderia imaginar que a Americanas valeria tão pouco? E isso decorreu de uma fraude. Muita gente acabou errando, até mesmo casas de análise que haviam recomendado compra de Americanas reconheceram seu erro, como por exemplo a Capitalizo, que inclusive eles deixaram isso público no canal deles. Mas eu não culpo as casas de análise, a culpa é da empresa, que enganou o mercado como um todo. E também podemos dizer que talvez o auditor externo independente tenha agido com culpa, porque como que não conseguiu constatar uma fraude bilionária, multibilionária? Além da Americanas, temos como caso recente o IRB, que aqui no ano de 2020 teve toda a fraude revelada porque a Esquadra conseguiu encontrar essas inconsistências. Uma empresa que vinha se valorizando fortemente desde o seu IPO em julho de 2017. E aí muita gente estava bem exposta em IRB porque era uma empresa pagadora de dividendo de um setor perene como o de resseguro. Vale ressaltar que a empresa era estatal, foi desestatizada em 2013. E olha só que maluquice, todo mundo elogiava a IRB, inclusive recebia premiações do mercado por ser uma empresa revelação. A gente viu que foi revelação de esqueleto, né? Tivemos também um outro caso, até que recente, da CVC. A empresa tinha ali erros contábeis de mais de 360 milhões de reais. Ação que também não entregou nenhum valor para os acionistas. Nos últimos 10 anos, R$1.000 teriam se tornado R$350. E aí óbvio que o mercado, e principalmente os investidores, começam a temer as empresas de bolsa. Porque como confiar no que elas estão colocando de números nos seus balanços? Isso afeta o mercado como um todo, investidores e até aqui os bancos em relação às varejistas. Como que eles vão continuar concedendo crédito para essas empresas que precisam de crédito para operar? Bom, diante de todo esse contexto, vamos ao primeiro passo para evitar essas armadilhas. O primeiro passo que eu recomendaria é você evitar empresas de IPO recente. E o que seria considerado um IPO recente, uma abertura de capital recente, até 5 anos entre a abertura de capital e a data em que o investidor está pensando em investir na companhia. Por que 5 anos? Porque é um período considerado aí pelo consenso suficiente para o mercado testar a companhia, para a empresa se provar minimamente para os investidores. E veja o seguinte, por que a IPO costuma ser armadilha? Porque o IPO, no final das contas, ele representa a venda de um negócio. Ocorre quando os donos da empresa, seus controladores, vendem a sua participação no mercado de bolsa de valores. Ao realizar essa venda, eles querem vender, obviamente, com um preço bastante elevado, talvez até acima do preço justo. Isso ocorre porque, quando o banco coordenador vai fazer a oferta, ele tenta superestimar a companhia, assim como os números da empresa. E como há essa probabilidade de superestimação dos números, talvez esses números sequer sejam verdadeiros. E o caso que eu acabei de citar para vocês foi o de IRB, que foi um IPO relativamente recente, porque a fraude foi descoberta em 2020, a IPO em 2017, apenas 3 anos. Portanto, ou você sequer investe em empresas com IPO recente, que seria algo recomendável, principalmente para quem tem perfil de risco conservador ou moderado. Agora, mesmo para quem é agressivo, não ter mais que 1% em empresas de IPO recente. Dessa forma, se você tivesse apenas 1% de IRB, essa queda aqui não ia te fazer nem cócegas. Já se você tivesse uma exposição de 20%, aí você estaria bem puto, talvez
até pior do que isso. Muitas pessoas tinham exposição até 50% em IRB e empobreceram de verdade por causa da companhia. Por quê? Confiaram demais em uma empresa com IPO recente. E eu reforçaria, além do IPO recente, que a empresa tenha sido estatal há pouco tempo, já que é muito difícil confiar no Estado. O Estado, além de ineficiente, age com propósitos majoritariamente políticos. E no final das contas, eu mesmo, como libertário, não confio minimamente no Estado. Por isso seria uma proteção a mais para você que não quer sofrer com fraudes contábeis. Ninguém quer. E o IRB aí foi uma empresa ali com desestatização recente, porque aconteceu em 2013 e já fez IPO em 2017. Um segundo passo que eu quero trazer aqui para vocês é evitar ações de empresas com contabilidade agressiva. Isso aqui, inclusive, é uma lição que o próprio Warren Buffett já expôs ao mercado e porque ele sofreu na própria pele. Ele já sofreu com fraudes contábeis. E o que seriam empresas com contabilidade agressiva? São aquelas empresas que tentam inflar os números da companhia justamente para dar uma melhor impressão ao mercado. São aquelas empresas, então, que tentam se utilizar do balanço para tentar criar uma reputação. Há empresas assim no mercado. E, infelizmente, nós vemos empresas desta natureza com o grupo do 3G Capital do Jorge Paulo Lemann. Realmente eu fiquei muito decepcionado com todas essas fraudes e principalmente com Americanas. Uma outra companhia que o próprio Buffett caiu por se utilizar de contabilidade agressiva foi a Kraft Heinz, também do grupo 3G Capital. As ações aqui derreteram quando a fraude foi descoberta, inclusive a Heinz precisou fechar acordo aí milionário para resolver essa questão. Veja que uma característica da Kraft Heinz é ter uma margem apertada, abaixo de 5%. O próprio Buffett recomenda não investir em empresas abaixo de 10%, mas ele investiu na Kraft Heinz, significando que quando nós violamos geralmente nossos princípios de investimento, a chance de dar Merlin é muito grande, até com grandes investidores como Buffett. Outro problema também que tivemos com o grupo 3G Capital, além da Americanas e a Heinz, foi o caso da LL, que foi comprada ali pela Cosan e depois gerou a Rumo. Segundo a Cosan, haveria indícios de irregularidades na contabilidade e quem investia, a GP Investimentos, que é a do Lemann, Teles e Sicupira. Ainda como uma empresa desse grupo, mas que nunca teve qualquer polêmica, é a Ambev. E aí justamente pela crise de confiança nos seus grandes investidores e fundadores, eu, por exemplo, não investiria em Ambev. Isso não é uma recomendação de venda, mas é o que eu vou fazer com meu dinheiro. Diante desse histórico muito ruim, eu provavelmente nunca vou colocar meu dinheiro em Ambev. Por mais que seja uma empresa redondinha, com baixa dívida e com margens altas, inclusive tem uma margem bem superior à Heineken, eu prefiro não. E é uma das queridinhas do mercado. E aí, só mais aqui um exemplo para vocês de contabilidade agressiva. Nesse caso aqui, eu tenho dúvida se de fato a empresa está sendo agressiva na sua contabilidade, mas pela simples dúvida eu já começo a ter bastante cautela. Esse aqui é um resultado trimestral da Vamos. E a Vamos, como você pode perceber aqui, a depreciação dela tem sido reduzida. Então o que você verifica aqui? Uma queda de depreciação entre um ano e outro. E a empresa justifica na valorização dos caminhões. Mas a gente vê que ela vem fazendo isso sucessivamente. A taxas com reduções, na minha visão, drásticas na taxa de depreciação. E isso faz parecer que a gestão da companhia quer deixar esse balanço mais inflado. Por isso tenho as minhas reservas em relação a essas empresas com contabilidade agressiva. Portanto, a gente viu nesse segundo passo que empresas do grupo 3G Capital ou com origem neles costumam ter contabilidade agressiva e o resultado geralmente não acaba bem. E um terceiro passo tem muita relação com o segundo, mas é evitar empresas com margens apertadas, margens líquidas apertadas. Porque como vocês já perceberam, elas costumam incorrer em contabilidade agressiva. E por que isso acontece com empresas com margens apertadas? Olha aqui o caso da Americanas. Atualmente a margem líquida é de 0,16%. Significa o quê? Que a cada R$100 em vendas, a empresa lucra apenas 16 centavos atualmente. E o próprio histórico da empresa é de margem apertada ou até negativa. Outro exemplo, a Magazine Luiza, setor de varejo. Hoje a margem líquida é negativa por causa do cenário de juros altos no país. E aí temos aqui margens líquidas abaixo de 2%, abaixo de 2%, aqui estava boa também, mas veja que não consegue superar 5%. São margens apertadas. De tal modo que, aqui no caso de Americanas, se
a empresa fazer com que sua margem chegue a 2%, ela vai ter multiplicado em várias vezes a margem, em várias vezes o seu lucro, de tal modo que as ações se valorizam muito forte. Mesma coisa com Magalu, imagina só, ela sai de menos 1% para mais 1%. Isso significa uma alta de 200% da margem, de tal modo que ela também se valoriza muito as suas cotações. E é interessante para essas empresas, então, tentar agir agressivamente nos seus balanços, porque qualquer melhora nessa margem já representa um lucro ali mais interessante para o mercado. Então, no geral, cuidado com empresas de margens apertadas, e o setor de varejo, setor aéreo, setor de turismo costumam ser empresas que incorrem nessas margens apertadas e que possuem interesse em contabilidade agressiva. E o quarto passo, o mais importante de todos, na verdade, é sempre diversificar, principalmente ações mais arriscadas do seu portfólio. Com a diversificação, você evita qualquer tipo de perigo de ruína. É como eu falei para vocês, se você tivesse no máximo 1% de IRB, você estaria dormindo tranquilo, já teria superado isso há muito tempo. Se você tivesse só 1% de Americanas, o que já seria muito, você também estaria super tranquilo mesmo perdendo isso aqui. Vamos supor, você tinha um portfólio de 100 mil e R$1.000 em Americanas. Perdeu 97%, você perdeu R$970. Isso aí não fez nem cócegas nesse seu portfólio de 100 mil. Claro que ninguém quer perder dinheiro, mas quando a gente se expõe à renda variável, a gente se expõe ao risco de perder dinheiro. Por isso a necessidade de diversificação. E veja o que eu falei para vocês do caso de Ambev. A empresa seria considerada uma empresa extremamente segura, que você pode colocar, entre aspas, 10, 20% do seu capital. Mas, considerando esse histórico que eu falei aqui para vocês, será que não seria um caso de uma empresa de você também ter no máximo 1% ou, quiçá, 5%? O ideal é que, dentro de uma carteira de investimentos, você não ultrapasse 5% da maioria das ações que você tem no seu portfólio. Apenas um grupo seleto de empresas podem ultrapassar esse percentual, desde que você estude muito bem o case, se aprofunde bastante e tenha uma certa segurança naquele setor. Tem que ter muitas variáveis ali a favor da sua decisão de investimento para você ultrapassar 5%. Na dúvida, fique no 5%. E tendo certeza de que há alto risco, fique em 1%. Assim você vai manter consistência no mercado. Vence no mercado quem fica mais tempo nele, quem permanece vários anos nele. Por que você acha que Barsi e Buffett ficaram bilionários após muitos e muitos anos? Porque eles sobreviveram no mercado. O Barsi e o Buffett já passaram por maus bocados. Como eu falei para vocês, o Buffett já passou por situações de fraudes contábeis. 10% do portfólio dele é responsável pela maioria de todo o resultado que ele teve, mas só depois de velho ele ficou bilionário, porque naquele momento os juros compostos começaram a produzir todo o seu poder. O Barsi é a mesma coisa. Se você olhar a biografia dele, ele passou por momentos de bancos que quebraram ou foram adquiridos por péssimo desempenho, e aí, mesmo assim, ele não quebrou no mercado, porque ele diversificou, porque ele teve paciência e deixou o tempo agir ao seu favor. E só com a diversificação é que isso é possível. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem aulas exclusivas, como por exemplo, de fluxo de caixa descontado, onde você pode fazer o valuation das suas empresas. Você tem acesso às empresas que eu estou investindo lá fora, small caps que eu comento para os membros, a carteira do 0 ao 100 mil, outras aulas sobre indicadores da análise fundamentalista e também acesso a lives exclusivas, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar atento às ações que estão no meu radar ou às que eu estou comprando ou até vendendo. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda com esses passos para evitar armadilhas no mercado? Você acrescentaria mais algum ou retiraria algum desses aqui? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!